Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importante do nosso cotidiano escolar. Vamos resolver hoje mais uma equação aí, mais um exercício envolvendo equações trigonométricas. Isso aqui é bem basicão, é importante que você domine esse tipo de exercício, combinado? Então, por exemplo, olha, sabendo que o ângulo X está no primeiro quadrante, né, que é 90, então vou consertar aqui. Então, sabendo que o ângulo X está no primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e 90, e que o seno deste ângulo é igual a 3/5, calcule então o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Combinado? Então, isso aqui é importante, essa informação, que vai localizar o ângulo. Então, o ângulo que você quer está entre 0 e 90, então, primeiro quadrante. Correto até aí? Por que isso é importante? Você vai ver então por que isso é importante durante a resolução. Bom, em primeiro lugar é o seguinte. Sempre que ele te der o seno ou cosseno, você vai ter que usar a relação fundamental para encontrar um ou outro. Então, por exemplo, se ele me deu o seno e ele quer saber o cosseno, o que nós vamos saber? Que o seno, olha só, que o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1 na nossa relação fundamental. Combinado? Então, se ele me deu o valor do seno, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui, ó. Então vai ficar ao quadrado 9/25 mais o cosseno ao quadrado igual a 1. Agora vamos resolver essa equação, né? Como? É mais passamento. Então fica 1 menos 9/25. E aí, nós já fizemos bastante esse cálculo, nós vamos fazer por etapa. Ó, vamos copiar o 25 aqui. 25 vezes 1, 25, menos 9, 16. E agora, a raiz quadrada, que vai passar mais ou menos. Então, qual é aqui então? O cosseno vai ser igual a quem? De x, né? A mais ou menos a raiz disso aqui. Então, qual é a raiz de 16? 4. Qual a raiz de 25? 5. Professor, mas é mais ou menos. Por quê? Porque nós temos que saber lá que a raiz quadrada é mais ou menos o valor, certo? Agora, como ele está no primeiro quadrante, e nós sabemos que no primeiro quadrante o seno é positivo e o cosseno é positivo, então o valor do cosseno é positivo. Simples assim. Então, já encontramos o valor do cosseno, certo? Bom, professor, mas e agora a tangente? Nós temos que saber que a tangente de um ângulo é a relação entre o seno deste ângulo pelo cosseno deste ângulo. Então, sabendo essa relação, e nós sabemos também que numa divisão de fração você copia a primeira vezes e inverte a segunda, porque ó, qual é o seno do ângulo? 3/5. Então vou colocar aqui, ó, o seno do ângulo é igual a 3/5 dividido pelo cosseno. Quem é o cosseno? 4/5. Na divisão de fração, tem que fazer o quê? Copiar a primeira aí e inverter a segunda. 5/4. E aí dá para simplificar aqui. Então a tangente do ângulo é igual a 3/4. Pronto. Já encontramos o cosseno e a tangente. Professor, mas e a cotangente? Nós sabemos que a cotangente do ângulo é o inverso, é o cosseno sobre o seno, ou se você preferir, o inverso da tangente, que é 1, tá pessoal? Então, professor, como assim o inverso? Ué, inverte a fração. Então, se a tangente de x é 3/4, a cotangente vai ser 4/3. Simples assim, basta você guardar essas regrinhas, certo? Agora, e a secante, professor? A mesma coisa. Ó. A secante de um ângulo é o inverso do cosseno do ângulo. Olha que fácil. Então, quem é o cosseno? 4/5. Então, qual é a secante desse ângulo? 5/4. É isso mesmo, pessoal. O inverso é você inverter a fração. Aqui, ó. Se é 4/5, 5/4. Pronto, tá aqui, ó. 5/4. Ah, e a cossecante do ângulo é o inverso do seno. Então, qual é o valor do seno? Seno deu quanto? Opa, seno deu 3/5. Já dá no exercício. Então, qual é a cossecante? 5/3. Então, a cossecante desse ângulo é igual a 5/3. Pronto.
Exercício padrãozão que você tem que dominar, tá legal? Normalmente ele te dá o seno e vai pedir todas as outras, ou ele te dá o cosseno e pede todas as outras. Combinado? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Um beijo pra você e até a próxima aula. Tchau!